Não sei, está muito mal. Vou Vá, dar aqui vocês aqui para as minhas o costas. ataque cardíaco. Ele diz que aqui. fica nervoso consigo, professor. É melhor. Não pode ficar, Tony. Mas tens não quantos esqueçam saberes? aí porque eles olham para vocês. Por causa dos olhares ali por trás. Não. Vão ter que fazer muitos cortes. Aí interfere com a Vão ter que imagem. fazer muitos cortes. Estou muito nervoso. Fazem cortes. Fazem os Atenção aos cortes. olhares. A direção do olhar está bem aqui. Temos que olhar para a câmara. Não, se olham para mim, quero. Olhem para o entrevistador. Não, Olhamos para ele, tá? está bem aqui assim? Como é que está a olhar assim? Sim, mas não vem o número. Exato, aí está ótimo. E assim? O professor até já está distraído com o computador. Pronto, ainda bem. Ok. Por mim pode ser. Está a gravar? Aquela está a gravar? Já está a gravar. Ok. Então vamos começar. O nome de cada um para começar. És tu, Patrick. Não. Começa aí. Sou Patrick Coelho. Ah, tu és de... Mirandela. Nasceste em 1998. e tens um nome esquisito. Pois, nasci na Alemanha. O que é que os teus pais faziam na Alemanha? Trabalhavam. A minha mãe era enfermeira e o meu pai trabalhava numa loja. Não sei. Então, Ainda era muito pequenina, não é? Quando vim para cá. que idade tinhas? 6 anos, Ainda te lembras da Alemanha? mais ou menos. Então, que andas a estudar no Multimédia. o técnico operacional de multimédia. Sim. É isso. Vai cá, vai. Diz lá o teu nome, Chamo-me Daniela Agostinho. o nome completo. Daniela Sofia Rodrigues Agostinho. Então, nasceste em Nasci cá em Mirandela, que ano? 1997. E andas no curso de... Profissional de multimédia. Já tinhas feito entrevistas? Sim, fiz as entrevistas antes daquelas entrevistas. Antes não tinha feito nenhuma entrevista a nenhuma pessoa assim de idade. Isso é sério? Não, também não. Foi a primeira vez. Foi a primeira vez que fizeste entrevistas. E porquê é que foste parar ao lado? É onde encontramos Foste tu assim que mais... escolheste ou disseram-te? Não, foi o professor até que deu a opinião. E é onde lá, pronto, lá sabes que lá há mais idosos, não é? É mais provável encontrar aquilo que queremos. Então, quem foi que lá entrevistaste? Lembras-te? Entrevistei lá um casal de idosos, uma senhora que tinha à volta dos seus 40 e tal anos, mas ela estava doente, não tinha ninguém que tomasse conta dela, e uma senhora de 70 e tal anos. Foi a primeira vez que foste a um lar de idosos? Não, não foi. Não? Já tinhas ido? Sim, já tinha. Porquê? A minha avó, quando teve um AVC, ela ficou também num lar e também ia lá visitá-la. Senhor? Então, e o que é que te impressionou ou o que é que te chamou a atenção das entrevistas que fizeste? Eu gosto assim de falar de coisas de antigamente. Acho interessante, acho que um tema assim interessante e é sempre bom falar sobre isso, não é? E as pessoas com quem entrevistaste falaram disso? Sim, falaram dos seus tempos, como era antigamente, como as coisas eram. E fizemos também comparações com como as coisas são agora, como era antigamente, na altura deles. E a tua conclusão qual foi? Os tempos mudaram muito. Foi melhor ou pior? Acho que sim, para melhor. Uma das pessoas que tu entrevistaste disseste que estava bastante doente. Sim, já não me lembro bem qual era a doença dessa senhora, mas ela não tinha ninguém quem tomar conta dela e assim teve que ficar lá no lar. Tinha uns irmãos, mas acho que eles estavam para o Porto, assim, não tinham ninguém que tomar conta dela. Então, esta experiência de fazer estas entrevistas, foste tu que gravaste as entrevistas? Sim, fui eu e o meu colega também me ajudou. Aham. Com que material é que gravaram? Gravamos com o material da escola, com as máquinas da Nikon, era o material que tínhamos. E portou-se bem o material? Sim, não deu trabalho nenhum, não aconteceu nada de mal, até a imagem ficou bem. Então, e essa experiência, como é que a classificas? Qual é a tua opinião sobre a experiência? Uma experiência boa, gostei. Também
Não, é o que eu digo, é sempre bom saber essas coisas também, para vermos como é que era, quantas pessoas passavam dificuldades antigamente, hoje em dia é tudo mais fácil. Antigamente não era nada assim. As pessoas só viviam da agricultura e isso também é sempre bom saber, não é? Sob o ponto de vista de multimédia, Como assim? foi tal a primeira entrevista que gravaste? Sim, Ou as primeiras? sim, foi as primeiras. És aluna de multimédia. É assim, não foi assim, foi com equipamento assim, pronto, não é? Podia ter sido com o equipamento como, por exemplo, estão a gravar aqui agora, mas não, teve que ser mesmo com aquele equipamento. Mal. Não, não foi mal, mas pronto, é bom também, temos que começar a praticar. Olhando agora para o que gravaste, o que é que achas? Eu, sinceramente, ainda nem as vi. Como é que ficaram? Só as vi quando foram gravadas, assim, mas acho que estão bem. É assim, claro que não está perfeito. Há ali coisas que podíamos ter feito melhor, mas para a primeira vez não estão mal. Como é que foi a tua relação com as pessoas que entrevistaste? O que é que achaste? Eu gostei. Achei. As pessoas, pelo menos, acho que gostaram de mim. Eu também gostei delas. O teu colega fez outras entrevistas ou vocês partilharam as entrevistas todas? Ele fez outras entrevistas, mas as entrevistas que eu fiz fiz uma com ele e duas fiz com outros colegas da minha turma. Que ajudavam com a gravação, é isso? Sim, eu falava e eles é que estavam a gravar isso. Fazia as perguntas. É? Mais perguntas? Tá, eu vou já para a parte. Mas é por causa dele ter a câmara focada lá. Sim. Quando a Daniela diz que acha que os tempos mudaram muito, mudaram sobretudo em quê? Há muita coisa mesmo. Por exemplo, na medicina, acho que mudaram, aí é uma das coisas que se vê mais, que se mudaram muito. E mira, Em Mirandela dizem que sim, que mudou muito. e a transcrição? Vocês não fizeram a transcrição, ou fizeram? Não. Ok. Não, Passamos para a Patrícia outra vez, está bem? Tem muitos. Não podemos continuar. Temos que parar um bocadinho. Só mesmo para esta. Por causa do intervalo, não é? Pois. Se calhar temos que parar agora no intervalo. isso é que é bom. Ou então espantem-nos ali, pá. Não sabia que estavam ali. Não sei nem que... Eu vou ali dar 2 berros. Pode ser que Mas não adianta, não adianta. O pessoal, enquanto eu não sair, eles não saem. Mas é isso. Eu não sabia que elas estavam ali. Eu comecei a repetir no início de tudo. Mas eu sei que Eu... sério. É que isso está a gravar assim um pouquinho, eu não sei. É? E dá um bocado de barulho, não é? Oh, é melhor elas saírem da Insta. É melhor. Elas não estão a fazer barulho. São da nossa turma. São. São. Passamos? Sim. Tá? Posso? Sim, estás no meu? Tá ali? Tá. Ok. Indo ao Patrick. Já tinhas ido ao lar do Romeu antes? Já. Quando? Porquê? Tinha lá uma tia do meu pai. Está lá uma tia do meu pai. Eu ia lá vê-la. E foi isso que te fez lembrar ir ao lar do Romeu? Como também já tinham feito muitas entrevistas aqui no lar de Mirandela, para não ser tudo repetido ou todas as entrevistas iguais, para ser um bocado diferente também, decidi No Romeu entrevistaste uma pessoa, mais que uma pessoa? duas pessoas. Duas pessoas. Já as conhecias ou não? Não. Não. De vista. De vista quando ia lá ao lar. E o que é que resultou dessas entrevistas? O que é que aprendeste com estas entrevistas? As memórias antigamente, eu para reviver um bocado as memórias das pessoas, dessas duas senhoras. Lembraram-se
do marido e isso, que já tinham falecido. O marido das senhoras. Eram pessoas boas. Eram uma senhora de Mirandela, mas foi para o lar, e outra senhora mesmo lá do Romeu. Quem é que gravou? Eu, Com que material? com a Nikon da escola, E, com a portanto, câmera. gravaste e E fiz a entrevista. e entrevistaste simultaneamente. Foi isso? Sim. E como é que correu? Correu bem, acho eu. Dentro dos possíveis, correu bem. Porque as câmaras da escola também não dá para meter o microfone. Os microfones da lapela também foi por isso que o som, se calhar, não está assim com grande qualidade. Mas, dentro dos possíveis, Foi a correu tua bem. primeira vez que fizeste entrevistas? Foi. Sim. E qual é a conclusão? Gostaste ou não gostaste? Achaste Gostei. fáceis? Achei difícil. Difícil. Achaste difícil? Porquê? Sei lá, porque é um bocado difícil estarmos a lidar com uma pessoa que não conhecemos, não é? Estar a fazer perguntas a uma pessoa que não conhecemos muito bem. Como é que te orientaste para as perguntas? Nós tínhamos também um guião para nos guiarmos, mais ou menos. E depois, consoante a resposta da pessoa, também iam surgindo mais perguntas. Mas, acho que é isso. Ok. Acho que é que mais perguntas não é não? Está bem, está? Ok. Muito bem. Sim, senhor. Ótimo. Acabou? Uau! Acho que sim. Que bom! Isto é relativamente rápido, curto. É fácil. Sim, senhor. Está bom isto? Está? Ok. Pode estar. Muito bem. Obrigadíssimo. Tá? Obrigado. Quantos minutos? Não sei se está muito mal. Manda Pá, aqui vocês o aqui para as minhas o costas. ataque cardíaco. Ele diz que aqui. fica nervoso consigo, professor. É melhor. Não pode ficar, Tório. Mas tu Não escondes esquecem saber. aí, mas não sei porque eles olham para vocês. Por causa dos olhares ali por trás. Não. Vão ter que fazer muitos cortes. Aí interfere com a Vão ter que imagem. fazer muitos cortes. Estão muito nervosos. Fazem cortes. Fazem os Atenção aos cortes. olhares. A direção do olhar está bem aqui. Temos que olhar para a câmara. Não, vocês olham para mim, quer. Olhem para o entrevistador. Não, É que olhamos para ele, tá? está bem aqui assim? Como é que está a olhar assim? Sim, mas não venho no exato, aí está ótimo. E assim? O professor até já está distraído isso para o computador. Pronto, ainda bem. Ok. Por mim pode ser. Está a gravar? Aquela está a gravar? Já está a gravar. Ok. Então vamos começar. O nome de cada um para começar. És tu, Patrick. Não. Começa aí. Sou Patrick Coelho. Ah, tu és de. Mirandela. Nasceste em 1998. e tens um nome esquisito. Pois, nasci na Alemanha. O que é que os teus pais faziam na Alemanha? Trabalhavam. A minha mãe era enfermeira e o meu pai trabalhava numa loja. Não sei. Então, Ainda era muito pequenina, não é? Quando vim para cá. que idade tinhas? 6 anos, Ainda te lembras da Alemanha? mais ou menos. Então, aqui andas a estudar no Multimédia. o técnico operacional de multimédia. Sim. É isso. Vai cá, vai cá. Diz lá o teu nome, Chamo-me Daniela Agostinho. o nome completo. Daniela Sofia Rodrigues Agostinho. Então, nasceste em Nasci cá em Mirandela, que ano? 1997. E andas no curso de... Profissional de multimédia. Já tinhas feito entrevistas? Sim, fiz as entrevistas As entrevistas... Antes daquelas entrevistas... Antes não tinha feito nenhuma entrevista na minha pessoa assim de idade. Isso é sério? Não, também não. Foi a primeira vez. Foi a primeira vez que fizeste entrevistas. E porquê é que foste parar ao lado? É onde encontramos Foste tu assim que mais... escolheste ou disseram-te? Não, foi o professor até que deu a opinião. E é onde lá, pronto, lá sabes que lá há mais idosos, não é? É mais provável encontrar aquilo que queremos. Então, quem foi que lá entrevistaste? Lembras-te? Entrevistei lá um casal de idosos, uma senhora que tinha à volta dos seus 40 e tal anos, mas ela estava doente, não tinha ninguém que tomasse conta dela, e uma senhora de 70 e tal anos. Foi a primeira vez que foste a um lar de idosos? Não foi. Não, já tinhas ido? Sim, já tinha.
Porquê? A minha avó, quando teve um AVC, ela ficou também num lar e também ia lá visitá-la. Senhor? Então, e o que é que te impressionou ou o que é que te chamou a atenção das entrevistas que fizeste? Gosto assim de falar de coisas de antigamente. Acho interessante, acho que um tema assim interessante e é sempre bom falar sobre isso, não é? E as pessoas com quem entrevistaste falaram disso? Sim, falaram dos seus tempos, como era antigamente, como as coisas eram. E fizemos também comparações com como as coisas são agora, como era antigamente, na altura deles. E a tua conclusão qual foi? Os tempos mudaram muito. Foi melhor ou pior? Acho que sim, para melhor. Uma das pessoas que tu entrevistaste disseste que estava bastante doente. Sim, já não me lembro bem qual era a doença dessa senhora, mas ela não tinha ninguém quem tomar conta dela e assim teve que ficar lá no lar. Tinha uns irmãos, mas acho que eles estavam para o Porto, assim, não tinham ninguém que tomar conta dela. Então, esta experiência de fazer estas entrevistas, foste tu que gravaste as entrevistas? Sim, fui eu e o meu colega também me ajudou. Aham. Com que material é que gravaram? Gravamos com o material da escola, com as máquinas da Nikon, era o material que tínhamos. E portou-se bem o material? Sim, não deu trabalho nenhum, não aconteceu nada de mal, até a imagem ficou bem. Então, e essa experiência, como é que a classificas? Qual é a tua opinião sobre a experiência? Uma experiência boa, gostei. Também. O que eu digo é sempre bom saber essas coisas também, para vermos como é que era, quantas pessoas passavam dificuldades antigamente, hoje em dia é tudo mais fácil. Antigamente não era nada assim. As pessoas só viviam da agricultura e isso. Também é sempre bom saber, não é? Sob o ponto de vista de multimédia, Como assim? foi tal a primeira entrevista que gravaste? Sim. Ou as primeiras? Sim, foi as primeiras. És aluna de multimédia. É assim, não foi assim, foi com equipamento assim, pronto, não é? Podia ter sido com o equipamento como, por exemplo, estão a gravar aqui agora, mas não, teve que ser mesmo com aquele equipamento. Mal. Não foi mau, mas pronto, é bom também, temos que começar a praticar. Olhando agora para o que gravaste, o que é que achas? Eu sinceramente ainda nem as vi. Como é que ficaram? Só as vi quando foram gravadas, assim, mas acho que estão bem. É assim, claro que não está perfeito. Há ali coisas que podíamos ter feito melhor, mas para a primeira vez não estão mal. Como é que foi a tua relação com as pessoas que entrevistaste? O que é que achaste? Eu gostei. Achei. As pessoas, pelo menos, acho que gostaram de mim. Eu também gostei delas. O teu colega fez outras entrevistas ou vocês partilharam as entrevistas todas? Ele fez outras entrevistas, mas as entrevistas que eu fiz uma com ele e duas fiz com outros colegas da minha turma. Que ajudavam com a gravação, é isso? Sim, eu falava e eles é que estavam a gravar isso, eu fazia as perguntas. É? Mais perguntas? Tá, eu vou já para a parte. Mas é por causa dele ter a câmara focada lá. Sim. Quando a Daniela diz que acha que os tempos mudaram muito, mudaram sobretudo em quê? Há muita coisa mesmo. Por exemplo, na medicina, acho que mudaram, e é uma das coisas que se vê mais, que se mudaram muito. E mira, Em Mirandela dizem que sim, que mudou muito. e a transcrição? Vocês não fizeram a transcrição, ou fizeram? Não. Ok. Não, Passamos para o Patrick outra vez, está bem? Tem muitos ruídos. Não podemos continuar. Temos que parar só mesmo para esta Por causa do intervalo. Pois, Se calhar temos que parar agora no intervalo. isso é que é bom. Ou então espantemos ali, pá. Eles não deviam estar ali.
sabia que estavam ali. Não sei nem Eu vou lhe dar 2 berros, pode ser que Mas eu não adianta, não adianta. O pessoal, enquanto eu não sei, eles agora saem. Mas é isso. Eu não sabia que elas estavam ali. Eu comecei a repetir no início tudo. Mas achei muito Eu, sério. é que isso está a gravar assim um pouquinho, eu não sei. É? Dá um bocado de lugar. Oh, é melhor elas saírem da Insta. É melhor. Elas não estão a fazer nada. São da nossa turma. São. São. Avançamos? Sim. Tá? Posso? Sim, Tá ali? Ok. Indo ao Patrick. Já tinhas ido ao lar do Romeu antes? Já. Quando? Porquê? Tinha lá uma tia do meu pai. Estava lá uma tia do meu pai. Eu ia lá vê-la. E foi isso que te fez lembrar ir ao lar do Romeu? Como também já tinham feito muitas entrevistas aqui no lar de Mirandela, para não ser tudo repetido ou todas as entrevistas iguais, para ser um bocado diferente também, Então, decidi no Romeu entrevistaste uma pessoa, mais que uma pessoa? 2 pessoas. Duas pessoas. Já as conhecias ou não? Não. Não. De vista. De vista quando ia lá ao lar. E o que é que resultou dessas entrevistas? O que é que aprendeste com estas entrevistas? As memórias antigamente, eu para reviver um bocado as memórias das pessoas, dessas 2 senhoras. Lembraram-se do marido e isso, que já tinham falecido. O marido das senhoras. Eram pessoas boas. Eram uma senhora de Mirandela, mas foi para o lar, e outra senhora mesmo lá do Romeu. Quem é que gravou? Eu, Com que material? com a Nikon da escola, E, com a portanto, câmara. gravaste e E fiz a entrevista. e entrevistaste simultaneamente. Foi isso? Sim. E como é que correu? Correu bem, acho eu, dentro dos possíveis, correu bem. Porque as câmaras da escola também não dá para meter o microfone, os microfones da lapela, também foi por isso que o som se calhar não está assim com grande qualidade, mas dentro dos possíveis Foi a correu tua bem. primeira vez que fizeste entrevistas? Foi. Sim. E qual é a conclusão? Gostaste ou não gostaste? Achaste Gostei. fáceis? Achei difícil. E Difícil. achaste difícil porque Sei lá, porque é um bocado difícil estarmos a lidar com uma pessoa que não conhecemos, não é? Estar a fazer perguntas a uma pessoa que não conhecemos muito bem. como é que te orientaste para as perguntas? Nós tínhamos também um guião para nos guiarmos, mais ou menos. E depois, consoante a resposta da pessoa, também iam surgindo mais perguntas. Mas, acho que é isso. Ok. Acho que é que mais perguntas não é não? Está bem, está? Ok. Muito bem. Sim, senhor. Ótimo. Acabou? Uau! Acho que sim. Que bom! Isto é relativamente rápido, curto. É fácil. Sim, senhor. Está bom isto? Está? Ok. Pode estar. Muito bem. Obrigadíssimo. Tá? Obrigado. Está bom. Está bom. Está bom. Quem é que vai começar? Ok. Começa por ela. Primeiro as senhoras. Claro. Era justo, era Mas ela já justo. está. Nunca se diz que não, uma senhora. Então vamos lá. Tá? Posso? Sim. Só? Tá? Ok. Então tu chamas Miguel Miguel Ramos, Ramos. Tens quantos anos? 17, 7 anos. E estás no 11º primeiro. ano de... Gestão e Programação de Sistemas Informáticos. Então tu vives em... Mirandela. Os teus pais vivem em Mirandela. E qual foi a entrevista que tu fizeste? Foi a um senhor que vive na Brunheda, que a casa dele vai ser afetada a causa da construção da barragem, e eu achei interessante entrevistar. A casa... Tem que se baixar. Ok, então repetimos este bocado. E aí o outro suporte, improvisar. Qual é que é? Era a caixa. Essa.
há bocado o Patrick era mais alto e estava mais à frente. Como é que tenho a colocar? Assim. Se meter um livro por baixo, se calhar. Ter Ou isso. Tá? Agora temos a entrada para a sala que vai marcar tudo isso. Pois é. Estão a entrar, não é? Se queríamos esperar um bocadinho. Bloqueá-los agora enquanto não entram. Ainda não está a gravar para não. Eu não percebi. Francisco Manuel. Lobão, Ai, Lobão, está bem. E depois? batatas. Hã? Batatas. Não é batatas, é Estou a batatas. perceber. Batatas. E tem quantos anos? 17. 17. Ok, podemos gravar? Sim. Ok. Então vamos começar então isto aqui. O teu nome é? Miguel Ramos, Idade? tenho 17 anos, Andas no 11º, de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, e vives em? Mirandela. Mantemos aqui. Quem é que entrevistaste? Um primo meu que tem uma casa na Brunheda que vai ficar metade submersa com a construção da barragem. E eu achei interessante entrevistá-lo. E como é que ele se chama? Mário Carvalho. E já vivia há muito tempo na Avenida? Sim, E está satisfeito ou insatisfeito? insatisfeito. Porquê? Porque é sempre mau ver assim uma casa, né, que onde foi criado, agora fica muito submersa. Mas vou indenizar. Sim, penso que sim. E então tu fizeste a entrevista aonde? Em minha casa. Porquê que não fizeste a entrevista na Avenida? Não deu para ir E com que material filmaste? com uma máquina de filmar. Com a escola. Da escola. Máquina da escola, Sim. claro. Já tinhas feito entrevistas antes? Não, foi a primeira. E então, e qual é a experiência? O que é que me dizes da experiência? Foi uma experiência boa, gostei. Porquê? É diferente de muitas coisas. E achei interessante. E as perguntas? As perguntas tínhamos um guião para perguntar e houve algumas que eu fiz que me lembrei na hora. Sim, senhor. O que mais recordas disso? Fizeste a transcrição? Não, Já não transcrição. fez um colega meu. Mas desta entrevista? Sim, sim, sim. Então foi outro colega teu que fez a transcrição desta entrevista. Ok, agora passamos para a Lita. É onde a senhora que entrevistei. Agora a falar a sério. Como é que tu te chamas? Francisco Batatas, tenho 17 anos, vivo em Mirandela, Estás no curso de... de multimédia, profissional de multimédia. Então, tu tinhas feito entrevistas antes? Não, foi a primeira. Qual que material tu fizeste? Com a câmera filmada da escola, com o microfone, E onde é que fizeste a entrevista? Quem é que na Santa Casa. Na Santa Casa, sim, no lar. Já tinhas ido ao lar? Já a minha avó estava num lar, já tinha idade. Mas era no mesmo lar ou era... Não, era neutro. Também, qual foi as pessoas que entrevistaste no lar? Foi uma senhora que disse que o marido tinha sido. Para Gabriel? Sim, tinha sido, tinha feito ali a linha. E não tenho grande coisa a acrescentar acerca disso. E o que é que achaste do lar? É um bocado. Já não é da nossa geração, já é um bocado antigo. Tem boas condições.
Aprendeste alguma coisa com esta experiência? Mais ou menos. Se trocado em miúdos, Pois. trocado em miúdos, quer dizer o quê? Que antigamente eles não eram como nós, agora temos tudo. E antes tinham que andar de um lado para o outro e demorar muito tempo, daqui a Lisboa, por exemplo. Nós agora daqui lá demoramos por volta de 5 horas. Antes eles demoravam, acho que era um dia, 2 dias, daqui até lá. Era muito diferente antigamente. Sob o ponto de vista pessoal, o que é que tu achaste da experiência? Achei que foi uma boa experiência. Dias? Sim, repetia. Esse voltar ao antigamente, ao recordar tempos que já passaram, portanto, memórias de um tempo que já passou, qual foi a sensação ao contactar com pessoas que viveram o acontecimento? Achas que foi enriquecedor para ti? Sim, foi porque, como já disse, antigamente não era nada como agora. Agora nós temos tecnologia, eles não tinham nada. Antes, por exemplo, nós agora podemos falar com uma pessoa em minutos. Antes eles eram por cartas e demoravam bastante tempo que iam por comboio. É isso. Era uma boa experiência. Uma boa experiência. E tu, sobre a mesma questão? Qual é que era a questão? Eu tenho outra questão para ti. Em relação... É que, se pensarmos bem, numa casa há muitas memórias. As memórias de uma família. E a casa é um suporte físico que nos prende, que nos traz maior exatidão. Não será esse o motivo porque o teu familiar lhe vai custar tanto ver submersa essa casa? Sim, creio que sim. Que são memórias já de infância, que eu fui ali criado e custa um bocadinho agora perder tudo. Ele não te falou de nenhuma vivência em relação a isso, em relação à casa? Olha, eu brincava ali, olha ali, sei lá. Por alto só. Sim. Só que falou por alto. E já agora também gostava de colocar a mesma pergunta que coloquei outro colega. Esse voltar, fazer com que as pessoas pensem sobre um tempo que viveram, mas que já é história, virou história, qual foi essa a sensação que tu tiveste ao questionar as pessoas sobre esse tempo? Tive uma sensação de curiosidade, de viver naqueles tempos também, para ver como é que as pessoas reagiam e para ver as diferenças do antigamente e agora. E foste capaz de procurar informar-te depois da entrevista ou antes sobre... Sim, o meu primo deu-me uns trabalhos que ele tem feito sobre a linha do Tua, as viagens que fazia, a primeira viagem e assim. Estes trabalhos que o teu primo fez, tu tens-os? Sim, tenho. E foram publicados ou... Acho que sim, acho que ele ainda chegou a publicar alguns. Ele já fez várias entrevistas para a televisão. És capaz de arranjar uma cópia disso? Sim, sim. Para Consigo. juntarmos à entrevista? Isso era interessante termos isso. Diz-me uma coisa, algum dia andaste na linha de Tua? Não. Nunca. De comboio, não. No metro, sim. Também não. Também nunca andaste. Não. Andaste na linha de Tua, tu? Não, também não. Nunca andaste. E no metro? Também não. Interessante. Ok, está. Acho que está bem. Ok? Tá? Estou muito completo. Obrigadíssimo. Não, obrigado. Atira um... Ok, vamos começar. Então começa ali pela Rita. Não, começa pela Eu Rita. sempre. Tá? Rita, não, o teu nome? Rita Pinto, tenho 17 anos e sou do curso de multimédia. Eu vivo em Mirandela. Já tinhas feito alguma entrevista? Não, foi a primeira. Primeira vez que fizeste uma entrevista. Quem é que tu entrevistaste? O Sr. Miranda, que era pai de uma professora daqui da escola. E entrevistaste-o em casa dele? Não, entrevistei no lar, que é aqui perto. Porquê é que o escolheste a ele? Ou escolheram?
Foi. Apresentaram o senhor, disseram mais ou menos, e depois tivemos curiosidade e escolhemos aquele senhor. Razão, a curiosidade. É. O que é que havia de. O que é que tinha de interessante o senhor? A Ele história foi. do senhor. Sim. O que é que Ele havia de interessante? ia muitas vezes e pronto. Fez muitas viagens assim, mais ou menos também, entre Lisboa e assim. Entre Lisboa não tem a ver, não é? Mas que já vinha mesmo de lá de baixo. E depois apanhava Basta a linha. referir a viagens na linha do Tubar. Sim, ele vinha de Lisboa e depois ainda fazia a linha do Tuba. Era essa parte, era mais ou menos assim. E ele está no lar, é isso? Assim, Já tinhas visitado lares? não, foi a primeira vez. Então conta lá as tuas sensações de teres visitado e ter lidado com o lar. Foi uma experiência nova para ti? Foi, nunca tinha entrado, foi. Não sei bem. Foi a primeira vez, eram pessoas idosas e. Não sei, não sei responder a No teu dia a dia lidas com pessoas idosas ou não? não costumo. Foi um mundo um bocado diferente. É. Distante. Sim, Custou-te um bocado a entrar lá costumo. Um bocado. e a sair? Quero não. te perguntar. O que é que pessoalmente sentiste muito. O que é que sentiste? Sim, também carinho. Nós a cumprimentarmos as pessoas antes da entrevista também foram muito carinhosas, ainda falaram um bocado connosco. E tudo. Bem, essa tua experiência com a terceira idade foi uma novidade para ti? Não, novidade não, mas já, não sei, já não estava assim com pessoas há algum tempo, assim, pessoas de idade. O senhor, quando o senhor Miranda, emocionou-se ao recordar algumas memórias, quando questionado, quando lhe apresentaste as perguntas? Sim, um bocado, não parecia ser, não, acho que não era muita pessoa de expor, mas ele estava a falar um bocado com nostalgia e parecia mesmo. Mas era- Porquê é que ele viajava já- muito na linha? Sabes? Ele acho que era o trabalho, já. Na entrevista dizia, mas ele não pode falar. Agora vamos entrevistar a Rita. Sim, sim. Ok. Passamos para o André. Plano Porto. Tu és, eu não sei, já disse, não é? Quem é? Acho que não. André Aires. Oh, não, já gravamos hoje. Não. Não. Então, tu chamas-te. André Aires, tenho 17 anos, sou de Mirandela, do curso profissional multimédia. No 10º. 12º ano. Então parece que a tua câmara serviu para muita gente. Sim. Conta lá. Pronto, Que câmara que tens? uma Canon 100D. A câmara dava para gravar, além de tirar as fotografias, a câmara dava para gravar, tinha boa qualidade. Achei que seria uma boa oportunidade para fazer algumas experiências com a câmara que nunca tinha feito e gravar, experimentar vários planos, experimentar partes de luz e uma boa experiência. Então, ajudaste várias entrevistas. Sim. Várias entrevistas em que eu estive a ajudar não só na parte de câmara, de estar a filmar, mas também em termos de perguntas, às vezes, como é óbvio, os colegas... Ajudaste ali a entrevista da Rita. Sim. Então, tanto em parte de câmara, por acaso a Rita, nessa entrevista foi a Rita que falou, praticamente. Algumas ideias que eu ia tendo de perguntas, fora as ideias que tínhamos no plano, eu ia-lhe dizendo, e ela, quando achava que era uma boa pergunta para se fazer, ela fazia a pergunta. Outras vezes havia perguntas que estavam um bocadinho fora e que não deviam ser feitas, e ela não fazia. Também já tinhas experiências de lares da terceira idade ou foi a primeira vez? Já tinha estado ali no lar umas 2, 3 vezes,
mas só de visita, só com ATEs e assim, quando era mais novo. Depois, no nono ano, quando fomos para a parte de tínhamos de escolher o que queríamos seguir, houve uma das visitas foi lá feita também. E fora isso, já lá tinha ido mesmo com os meus pais visitar um amigo deles que já lá tinha estado. Entretanto, já faleceu. Totalmente desconhecido para ti. Não. De qualquer maneira, ao longo das várias entrevistas, não só a que fizeste com a Rita, mas as outras que fizeste, lidaste com pessoas mais velhas. Sim. No dia a dia, tinhas essa experiência de lidar com pessoas mais velhas, em casa, por exemplo? Em casa não, mas tenho, por exemplo, a minha avó, que já tem 72 anos e já se pode considerar assim uma pessoa de idade. Estou habituado a lidar com ela, se não todos os dias, mas praticamente todos os dias. Vivo num bairro que também é um bairro assim de pessoas mais de idade e estou habituado a falar com algumas pessoas, de vez em quando, a estar a interagir com eles, nem que seja só saudar-nos os bons dias e assim. Já é alguma experiência, já tive mais experiência de quando era mais novo, que passava mais tempo em casa da minha avó e como as vizinhas paravam lá muito em casa dela, eram muitas histórias que eu ouvindo e assim. E das histórias que ouviste, quais são as tuas conclusões? Das histórias que ouviste neste projeto, enfim, das entrevistas em que participaste, qual é o que é que te ocorre dizer? Quais são as tuas conclusões? Enfim, o que é que te tocou mais em termos do que ouviste e do que viste? Acho que o que me tocou mais foi a saudade que a linha deixou às pessoas. Porque todas as pessoas que foi vendo das entrevistas e que foi entrevistando, todas as pessoas o que mais aparentavam, o que mais diziam, era a saudade que tinham. A saudade que tinham daqueles momentos, das viagens que faziam, seja para trabalho, seja só mesmo para fazer viagens, só para conhecer, mas era mesmo o que marcava mais, tanto a mim como às pessoas, era a saudade que a linha tinha deixado. E tu, andaste alguma vez na linha? Já. Tinha mais ou menos 7, 8 anos, fui no metro até a tua mesmo. Quase ao Douro. Até foste tua, mas depois foste para o Porto ou voltaste para trás? Não, depois voltamos para trás. Portanto, foi mesmo para ir conhecer? Foi mesmo só para ir conhecer. E lembras-te disso? Portanto, já fizeste isso há uns anos, não é? Já, mas... Há 10 anos? Sim. Mas por acaso lembro-me da professora, foi numas férias de verão, e a professora com quem tínhamos ido tinha dito atenção às paisagens, e ainda hoje eu me recordo das paisagens que fui vendo. Se calhar se lá passar ainda vejo mais coisas que não vi naquela altura, quando eu tinha 7, 8 anos, mas se for, eu lembro-me de alguns sítios que passei. Não me lembro, por exemplo, da Foz da Tua, não me consigo lembrar, mas lembro-me do caminho para lá, lembro-me de voltar. Sim, lembro-me de voltar. É uma boa experiência. Acho que qualquer um podia passar por lá. E no metro? Costumas andar no metro militar? Não, essa por acaso foi a única vez. E tu, Rita, já andaste alguma vez na linha de Tua ou não? Não. Nunca Eu andaste não tenho recordação. Nunca andaste na linha de Tua. E os teus pais? Acho que sim. Eu tinha perguntado à minha mãe e ao meu pai porque eles são de perto da Vila Real e acho a minha avó também já tinha, mas nunca perguntei assim, não foi. E costumas usar o metro de Mirandela? Não. Só dá para uma aldeia e não é costume ir lá. Eu gostava de perguntar aqui ao André. Tu há pouco falaste que as pessoas tinham muita saudade do comboio que terminou. Mas também há aqui um fenómeno nas memórias das pessoas que é o esquecimento. Notaste por acaso, uma vez que foram questionadas pessoas com uma determinada idade, o problema do esquecimento estava presente neles? Sim, na maior parte das pessoas que foram entrevistadas e que eu assisti às entrevistas,
a maior parte todas diziam ao início, mesmo antes da gravação, eu não me tenho grande memória disso, mas eles, ao longo da entrevista, conforme íamos falando, eles iam-se lembrando, iam captando algumas memórias que eles já tinham desses tempos. E, claro, não se lembram de tudo, e depois a idade também não dá para lembrar de tudo. Mas eu sei que eles iam se lembrando e iam tentando dizer aquilo que se lembravam no momento. Outro fenómeno da memória é a reprodução de memórias. Por exemplo, eu conto coisas que me contaram a mim. Também Sim. aconteceu nas entrevistas. Aconteceu-me pelo menos com uma, Sr. Fernando, foi a entrevista que eu fiz sozinho, foi em casa dele, e nessa entrevista ele contou-me coisas do início da linha do Tua. O Sr. Fernando Taveira. Sim, ele contou-me coisas do início da linha do Tua, coisas que foi passado para ele quando ele entrou, quando ele começou a trabalhar já na linha do Tua. Portanto, coisas que ele não viveu, mas sim coisas que lhe foram contadas e que passaram para ele. Então, qual é a tua avaliação? Este trabalho achas que é importante como coletor de memórias? Repara que as pessoas, infelizmente, desaparecem com o tempo, mas a memória pode ficar, se ficar registada, preservada. O que é que te parece esta ideia? Eu acho que algumas ideias que nós fomos captando enquanto entrevistadores, acho que é uma boa ideia, porque mesmo nós, eu falo pelo meu caso, enquanto as pessoas que estavam a ser entrevistadas iam falando, eu ia tentando imaginar aquilo que eles estavam a passar. E é uma boa experiência nós estarmos a tentar imaginar as emoções e captar as emoções que eles tiveram quando andavam. E, sim, avaliando isso, eu acho que todas as pessoas deviam ter um bocadinho desse conhecimento também. Deixa-me fazer uma pergunta. Mas tinha um guião, etc. Acham que foi útil? Sim, eu acho que o guião foi útil, mas acho que poderíamos ter feito mais perguntas além do guião. Tanto é que nós tivemos o exemplo do Sr. Miranda que, sem nós perguntarmos, ele já não estava a responder àquilo que estava no guião. Portanto, por isso é que nós até fomos fazendo mais perguntas e assim, para captar aquilo que ele sabia, tirando apenas o que estava no guião. Porque se nós seguíssemos só pelo guião, acho que ia ser muito básico e muito pequeno. Era mesmo essa. O guião era só para começar. Sim. Depois, a minha mulher faz, não é? Vai sacando. Muito bem. Os dois trabalharam em conjunto, o que é que acharam da experiência de trabalhar em equipa para fazer entrevistas? Foi bom? Foi bom. Tinha sempre a ajuda dele para fazer uma pergunta assim. Ele às vezes, se calhar é melhor isto. Ele dava sempre ali um toque, mesmo só a gravar, mas vai começar só a gravar. Muito bem. Acho que está fácil. Mais alguma pergunta, Leonor? Não, acho que Está muito bem. fizeram muita coisa. Muito obrigado. Obrigadíssimo. Obrigada. Obrigadíssimo. Obrigada. Estão, João? Vamos começar. Então começa ali pela Rita. Não, começa pela Rita. Eu sempre. Tá? Rita, o teu nome? Rita Pinto, tenho 17 anos e sou do curso de multimédia. Eu vivo em Mirandela. Já tinhas feito alguma entrevista? Não, foi a primeira. Primeira vez que fizeste uma entrevista. Quem é que tu entrevistaste? O Sr. Miranda, que era pai de uma professora daqui da escola. E entrevistaste-o em casa dele? Não, entrevistei no lar, que é aqui perto. Porquê é que o escolheste a ele? Ou escolheram? Foi... Apresentaram o senhor, disseram mais ou menos, e depois tivemos curiosidade e escolhemos aquele senhor. Razão, a curiosidade. É. O que é que havia de... O que é que tinha de interessante o senhor? A Ele história foi... do senhor? Sim. O que é que havia de Ele interessante? ia muitas vezes e pronto.
fez muitas viagens assim, mais ou menos também, entre Lisboa e assim. Entre Lisboa não tem a ver, não é? Mas que já vinha mesmo de lá de baixo. E depois apanhava a Estás a referir linha. a viagens na linha do Tubarão. Sim, ele vinha de Lisboa e depois ainda fazia a linha do Tubarão. Era essa parte, assim. Era mais ou menos assim. E ele está no lar, é isso? Assim. Já tinhas visitado lares? Não, foi a primeira vez. Então conta lá as tuas sensações de teres visitado e ter lidado com o lar. Foi uma experiência nova para ti? Foi. Nunca tinha entrado. Foi. Não sei bem. Foi a primeira vez. Eram pessoas idosas e. Não sei. Não sei responder a No ela. teu dia a dia lidas com pessoas idosas ou não? Não costumo. Foi um mundo um bocado diferente. É. Distante. Sim, Gostou-te um bocado de entrar lá costumo. Um bocado. e a sair? Quero não. te perguntar. Pessoalmente, sentiste muito. Sim, também carinho. Nós a cumprimentarmos as pessoas antes da entrevista também foram muito carinhosas, ainda falaram um bocado connosco. E tudo. Bem, essa tua experiência com a terceira idade foi uma novidade para ti? Não, novidade não, mas já, não sei, já não estava assim com pessoas há algum tempo, assim, pessoas idosas. O senhor, quando o senhor Miranda, emocionou-se ao recordar algumas memórias, quando questionado, quando lhe apresentaste as perguntas? Sim, um bocado, não parecia ser, não, acho que não era muita pessoa de expor, mas ele estava a falar um bocado com nostalgia e parecia mesmo. Porquê é que ele viajava muito na linha, sabes? Ele acho que era o trabalho, já. Na entrevista dizia, mas ele não pode falar. Agora estamos a entrevistar a Rita. Sim, sim. Ok. Passamos para o André. Plano Porto. Tu és, eu não sei, já disse, não é? Quem é? Acho que não. André Aires. Ou não, já gravamos hoje? Não. Não. Então, tu chamas-te? André Aires, tenho 17 anos, sou de Mirandela, do curso profissional multimédia. No 10º? 12º ano. Então parece que a tua câmara serviu para muita gente. Sim. Conta lá. Pronto, Que câmara que tens? uma Canon 100D. A câmara dava para gravar, além de tirar as fotografias, a câmara dava para gravar, tinha boa qualidade. Achei que seria uma boa oportunidade para fazer algumas experiências com a câmara que nunca tinha feito e gravar, experimentar vários planos, experimentar partes de luz e uma boa experiência. Então, ajudaste várias entrevistas. Sim. Várias entrevistas em que eu estive a ajudar não só na parte de câmara, de estar a filmar, mas também em termos de perguntas, às vezes, como é óbvio, os colegas... Ajudaste ali a entrevista da Rita. Sim. Então, tanto em parte de câmara, por acaso a Rita, nessa entrevista foi a Rita que falou, praticamente. Algumas ideias que eu ia tendo de perguntas, fora as ideias que tínhamos no plano, eu ia-lhe dizendo, e ela, quando achava que era uma boa pergunta para se fazer, ela fazia a pergunta. Outras vezes havia perguntas que estavam um bocadinho fora e que não deviam ser feitas, e ela não fazia. Também já tinhas experiências de lares de terceira idade ou foi a primeira vez? Já tinha estado ali no lar umas 2, 3 vezes, mas só de visita, só com ATEs e assim, quando era mais novo. Depois, no 9º ano, quando fomos para a parte de tínhamos de escolher o que queríamos seguir, houve uma das visitas foi lá feita também,
E fora isso, já lá tinha ido mesmo com os meus pais visitar um amigo deles que já lá tinha estado. Entretanto, já faleceu. Totalmente desconhecido para ti. Não. De qualquer maneira, ao longo das várias entrevistas, não só a que fizeste com a Rita, mas as outras que fizeste, lidaste com pessoas mais velhas. Sim. No dia a dia tinhas essa experiência de lidar com pessoas mais velhas, em casa, por exemplo? Em casa não, mas tenho, por exemplo, a minha avó, que já tem 72 anos e já se pode considerar assim uma pessoa de idade. Estou habituado a lidar com ela, se não todos os dias, mas praticamente todos os dias. Vivo num bairro que também é um bairro assim de pessoas mais de idade e estou habituado a falar com algumas pessoas, de vez em quando, a estar a interagir com eles, nem que seja só saudar-nos os bons dias e assim. Já é alguma experiência, já tive mais experiência de quando era mais novo, que passava mais tempo em casa da minha avó e como as vizinhas paravam lá muito em casa dela, eram muitas histórias que eu ouvindo e assim. E das histórias que ouviste, quais são as tuas conclusões? Das histórias que ouviste neste projeto, enfim, das entrevistas em que participaste, qual é a tua... O que é que te ocorre dizer? Quais são as tuas conclusões? Enfim, o que é que te tocou mais em termos do que ouviste e do que viste? Acho que o que me tocou mais foi a saudade que a linha deixou às pessoas. Porque todas as pessoas que foi vendo das entrevistas e que foi entrevistando, todas as pessoas o que mais aparentavam, o que mais diziam, era a saudade que tinham. A saudade que tinham daqueles momentos, das viagens que faziam, seja para trabalho, seja só mesmo para fazer viagens, só para conhecer, mas era mesmo o que marcava mais, tanto a mim como às pessoas, era a saudade que a linha tinha deixado. E tu, andaste alguma vez na linha? Já. Tinha mais ou menos 7, 8 anos, fui no metro até a tua mesmo. Quase ao Douro. Até foste tua, mas depois foste para o Porto ou voltaste para trás? Não, depois voltamos para trás. Portanto, foi mesmo para ir conhecer? Foi mesmo só para ir conhecer. E lembras-te disso? Portanto, já fizeste isso há uns anos, não é? Já, mas... Há 10 anos. Sim. Mas por acaso lembro-me da professora, foi numas férias de verão, e a professora com quem tínhamos ido tinha dito atenção às paisagens, e ainda hoje eu me recordo das paisagens que fui vendo. Se calhar se lá passar ainda vejo mais coisas que não vi naquela altura, quando eu tinha 7, 8 anos, mas se for, eu lembro-me de alguns sítios que passei. Não me lembro, por exemplo, da Foz da Tua, não me consigo lembrar, mas lembro-me do caminho para lá, lembro-me de voltar. Sim, lembro-me de voltar. É uma boa experiência. Acho que qualquer um podia passar por lá. E no metro? Costumas andar no metro militar? Não, essa por acaso foi a única vez. E tu, Rita, já andaste alguma vez na linha do Sul ou não? Não. Nunca Eu andaste não tenho recordação. Nunca andaste na linha do Sul. E os teus pais? Acho que sim. Eu tinha perguntado à minha mãe e ao meu pai porque eles são de perto da Vila Real e acho a minha avó também já tinha, mas nunca perguntei assim, não foi. E costumas usar o metro de Mirandela? Não. Só dá para uma aldeia e não é costume ir lá. Eu gostava de perguntar aqui ao André. Tu há pouco falaste que as pessoas tinham muita saudade do comboio que terminou. Mas também há aqui um fenómeno nas memórias das pessoas que é o esquecimento. Notaste por acaso, uma vez que foram questionadas pessoas com uma determinada idade, o problema do esquecimento estava presente neles? Sim, na maior parte das pessoas que foram entrevistadas e que eu assisti às entrevistas, a maior parte todas diziam ao início, mesmo antes da gravação, eu não tenho grande memória disso, mas eles, ao longo da entrevista, conforme íamos falando, eles iam-se lembrando, iam captando algumas memórias que eles já tinham desses tempos.
E, claro, não se lembram de tudo e depois a idade também não dá para lembrar de tudo. Mas eu sei que eles iam se lembrando e iam tentando dizer aquilo que se lembravam no momento. Outro fenómeno da memória é a reprodução de memórias. Por exemplo, eu conto coisas que me contaram a mim. Também aconteceu nas entrevistas. Aconteceu-me pelo menos com uma, o Sr. Fernando, foi a entrevista que eu fiz sozinho, foi em casa dele, e nessa entrevista ele contou-me coisas do início da linha do Tua. O Sr. Fernando Taveira. Sim, ele contou-me coisas do início da linha do Tua, coisas que foi passado para ele quando ele entrou, quando ele começou a trabalhar já na linha do Tua. Portanto, coisas que ele não viveu, mas sim coisas que lhe foram contadas e que passaram para ele. Então, qual é a tua avaliação? Este trabalho achas que é importante como coletor de memórias? Repara que as pessoas, infelizmente, desaparecem com o tempo, mas a memória pode ficar registada, preservada. O que é que te parece esta ideia? Eu acho que algumas ideias que nós fomos captando enquanto entrevistadores, acho que é uma boa ideia, porque mesmo nós, eu falo pelo meu caso, enquanto as pessoas que estavam a ser entrevistadas iam falando, eu ia tentando imaginar aquilo que eles estavam a passar. E é uma boa experiência nós estarmos a tentar imaginar as emoções e captar as emoções que eles tiveram quando andavam. E, sim, avaliando isso, sim, eu acho que todas as pessoas deviam ter um bocadinho desse conhecimento também. Deixa-me fazer uma pergunta. Mas tinha um guião, etc. Acham que foi útil? Sim, eu acho que o guião foi útil, mas acho que poderíamos ter feito mais perguntas além do guião. Tanto é que nós tivemos o exemplo do Sr. Miranda que, sem nós perguntarmos, ele já não estava a responder àquilo que estava no guião. Portanto, por isso é que nós até fomos fazendo mais perguntas e assim, para captar aquilo que ele sabia, tirando apenas o que estava no guião. Porque se nós seguíssemos só pelo guião, acho que ia ser muito básico e muito pequeno. Era mesmo essa. Eu era só para começar. Sim. Depois, a minha mulher faz, não é? Vai sacando. Muito bem. Os dois trabalharam em conjunto, o que é que acharam da experiência de trabalhar em equipa para fazer entrevistas? Foi bom? Foi bom. Tinha sempre a ajuda dele para fazer uma pergunta assim. Ele às vezes, se calhar é melhor isto. Ele dava sempre ali um toque, mesmo só a gravar, mas vai começar só a gravar. Muito bem. Acho que está fácil. Mais alguma pergunta, Leonor? Não, acho que Está muito bem. fizeram muita coisa. Muito obrigado. Obrigadíssimo. Obrigada. Obrigadíssimo. Obrigada. Estava. Pensei que já Não, estava. Ok, podemos começar aqui, tá? Vamos começar com quem? Mas, Com o João? mas convém saber mais ou menos o teor das questões antes de... Basicamente já fiz. Mas eu vou dando as dicas. Sim. Ok. João Bento, você é professor aqui do curso de multimédia. Sim, professor do grupo de informática. Grupo de informática, curso de multimédia. E, portanto, os seus alunos foram alguns dos alunos que estiveram envolvidos. Conte-nos a sua visão e a sua experiência disto. Enfim, como é que avalia a experiência? E como é que acha que os alunos a viveram? Bom, é assim, portanto, foi-nos posto então o projeto. No início, quando começamos a ter as aulas, eu comecei então por falar com os alunos que iríamos estar nesse projeto e saber qual é que era a opinião deles e qual é que era o espírito em termos participativos da parte dele. Portanto, houve alunos que prontificaram-se logo em participar, houve outros que tiveram um nervosismo um bocadinho maior em participar e estavam na expectativa do que é que iria acontecer.
Depois, quando nós começamos mesmo a realizar as tarefas, inclusive também tivemos aqui uma sessão de esclarecimento sobre isso que até foi dada pelo professor Eduardo Beira, portanto, colocou-os mais ou menos dentro do assunto, eles sabiam mais ou menos o que é que iriam então fazer, então foi aí que passamos para o trabalho. Eles, a princípio, foi-lhes pedido que fizessem entrevistas no âmbito da família dele, ou de algum conhecido, correu. Algumas apareceram, mas depois tivemos uma parte em que a coisa ficou um bocadinho parada e houve então a ideia de arranjar então pessoas que viveram esses tempos e para serem entrevistados. Ocorreu a ideia então de se ir a um lar de idosos e ver se era possível então executar essas filmagens e esse levantamento das memórias. Portanto, fizemos isso, fizeram-se algumas memórias, portanto, foram algumas interessantes, com bastante tempo de gravação, mas pronto, foi isso mais ou menos que nós fizemos. Quanto às transcrições, isso é que a coisa ficou assim um bocadinho parada, porque estávamos também já no fim do ano e depois no fim do ano houve aquela parte das avaliações, portanto tornou-se assim um bocadinho mais complicado e houve algumas transcrições que ficaram por fazer. Agora, relativamente à experiência, pronto, a experiência é boa e eles fizeram. Deixar passar isto. Isto faz parte, estamos numa escola. Sim, só propõe muito ou não? Só propõe porque está a captar esse micro, está também. Exato. Okay, continuamos. Agora acho que podemos continuar. Vá. Sim. Eu estou-me a largar, se calhar estou a falar. Não, está bem, está bem. Força. Não, eu gostava. Força, vá. Eu só estava. Só queria falar também sobre o assunto relativamente ao tempo que eles tinham para fazer, realizar os trabalhos. Portanto, isto é interessante, o projeto foi muito bom. Eles também puderam, digamos assim, na prática, ver o que é fazer uma entrevista, o que é captar a imagem, o que é seguir um guião de entrevista, portanto, e como eles são do curso de multimédia, acho que foi bastante positivo. Agora, isto mete-se tudo também dentro de um trabalho de escola, em que são dadas matérias, em que eles têm que ser avaliados, depois em matérias que não são bem aquelas em que estávamos a exercer o trabalho no projeto, portanto, e isso muitas vezes cria ali umas pausas bastante grandes. Depois quando cria pausas, sei lá, seja às vezes um bocadinho de desmotivação, desinteresse, portanto, isso foi uma das causas que se calhar não fizemos tantas, podíamos ter feito mais. Depois o tempo também começa a escassear, depois vem o segundo período das avaliações, depois há o problema dos modos por fazer, os jogadores também querem saber o que é que têm que fazer e pronto, e acaba a haver assim. A questão que eu ia apresentar era quais foram as maiores dificuldades que sentiram, mas já ouvi o problema da transcrição. Exato. Portanto, a transcrição porquê? Porque já estava no final do ano. E quando estava no final do ano, aquilo já é um bocado complicado estar a pedir quando eles têm que apresentar os trabalhos, e depois já não têm, depois também começam a ver as férias. Agora temos mais para as férias, não pode ser. Ok. Estamos para o Orlando? Quem é Orlando? Muito bem, com certeza. Pelo princípio, com certeza. Orlando. Muito bem. Orlando é professor do. Sou professor do grupo 550 de Informática e no ano letivo anterior eu estava a lecionar aplicações informáticas, 12º ano, e também um curso profissional de gestão e programação de sistemas informáticos, equivalente ao 10º ano. No fundo, tinha o ano passado 3 turmas com as quais podia participar no projeto, mas o projeto foi apresentado ao Regimento de Escolas de Mirandela há 2 anos. Eu na altura até estava em funções na gestão e pareceu-me desde logo um projeto muito interessante, onde nós queríamos que fosse um projeto feito e trabalhos executados pelos alunos com a supervisão dos professores e não trabalhos feitos por professores, que era isso que se pretendia, envolver a comunidade educativa, envolver os alunos. No meu caso, propus essa tarefa às turmas que tinha,
A turma 12º-B foi a turma que se envolveu, que era uma turma de ciências, aceitou o desafio, propus também o mesmo desafio à turma de humanidades, de 12º ano de aplicações informáticas, que categoricamente rejeitaram essa proposta e foram logo frontais. Eles assistiram a uma apresentação feita pelo Dr. Eduardo Beira no auditório, também estava presente o Dr. Albano e a Doutora Leonor. De facto, os alunos gostaram muito dessa sessão e a sessão foi muito esclarecedora, mas eles entenderam não participar. Conclusão, eu tinha 28... Explicar um pouco melhor porque é que eles não participam. Pronto, muito bem. Eu acho que a motivação teve a ver com questões, porventura, de caráter mais tecnológico, são alunos de humanidades e estavam a associar mais, talvez, usar as tecnologias, e enquanto que os outros alunos talvez se sentissem mais confortáveis com o uso das tecnologias de informação. Provavelmente terá sido isso. Conclusão, a turma que aceitou o desafio, fizemos 28 entrevistas, cada aluno contactou o seu entrevistado, tivemos dois ou três alunos que não conseguiram arranjar nenhum entrevistado, e eu próprio fiz a ponte e contactei as 3 pessoas que vieram aqui à escola e fizeram aqui a entrevista na escola. Fizemos a entrevista na biblioteca e usamos o material da escola. Por sinal, um deles até um ex-ferroviário aposentado, um colega nosso, professor também aposentado, mas que vivia no bairro Operário, filho de um ferroviário, e todos os alunos conseguiram então realizar a entrevista. Houve ao longo do processo alguns constrangimentos de ordem técnica, houve alunos que tiveram que repetir a entrevista essencialmente por questões ligadas com o som, houve alunos que fizeram até o percurso e fizeram a entrevista ao longo no metro, foram com o entrevistado, fizeram o percurso no metro para fazer a entrevista, quiseram ficar com esse fundo. As transcrições também foram feitas e alguns alunos enviaram por meio da transcrição já depois do fim do ano letivo. Pronto, a turma comprometeu-se a fazer os trabalhos e cumpriu, na minha opinião, também porque nós acordamos incluir esse parâmetro na avaliação final da disciplina, que se incluía, por coincidência, nas aplicações informáticas. A última unidade é edição de vídeo, por isso veio mesmo a calhar. Pronto, daí não sei se a justificação que eu dei, eu próprio retive da não participação da turma de humanidades, acho que foi a correta da questão tecnológica. Em relação ao agrupamento, de facto, eu tenho pena que não tenham participado mais turmas e que se tenha cingido ao grupo de informática. Não sei se nós todos não conseguimos passar bem a mensagem de que os que não seria por questões de ordem técnica que estas entrevistas não se iriam fazer. O que é certo é que ficou aqui a ideia de que era uma tarefa mais ligada às informáticas por envolver as câmaras de filmar. E também tenho pena que, de facto, outros colegas, nomeadamente colegas de História, não tivessem dado o seu contributo, porque ainda nós fizemos o desafio, tanto ao grupo de História, grupo da Luciano Cordeiro, como aqui na escola secundária, porque mesmo História da Arte, enfim, tinha sido um contributo muito bom. Não foi possível, mas acho que o balanço é positivo. Sobre a reação dos alunos, a maneira como eles reagiram, o que é que faz? Digamos, o impacto disto sobre os alunos? Foi
eu até gostei bastante de observar esse aspecto, porque alguns dos alunos entrevistaram familiares, avós, e vi que eles falavam do tema com algum afeto, sendo a maioria dos alunos de Mirandela e daqui das localidades limítrofes, agarraram no assunto. Acho que nós estamos habituados que motivar os nossos alunos para este tipo de assuntos que eles podem considerar seca, não foi de forma alguma visto como um tema seca. Pelo contrário, eu vi que os alunos se envolveram bastante e gostaram. E eles gostavam e aprendiam algumas histórias com eles. Foi positivo. Eles até depois vieram dizer que afinal era isto que se passava naquela altura, que houve algumas situações engraçadas. Houve um caso de uma aluna ou outra que fizeram filmagens e nomeadamente aquelas que foram feitas aqui na escola, e nós demos alguma ajuda, em que elas ficaram parcialmente na entrevista, pediram para depois a ver se podíamos cortar, que não se queriam ver na entrevista. Havia assim umas questões a esse nível, mas de resto foi muito agradável, foi muito positivo. Se fosse hoje, faríamos da mesma forma. Se fosse hoje, o que é que mudávamos? Pois, se fosse hoje, talvez a questão da preparação da entrevista, nós demos um guião com algumas perguntas tipo. Se calhar teríamos afinado algum tipo de questões a colocar nesse guião. Mas lá está, e é que tu acabaste de dizer há bocado, o facto dos outros colegas não participarem, porque isto de construir um guião também não é fácil. Primeiro é preciso ter algum conhecimento também histórico. Portanto, o guião até fez algumas questões, eu não tive. Sim. Pronto, daquilo que nós tínhamos falado, até nos próprios seminários. Portanto, e começamos a fazer, inclusive aquele guião que vocês também colocaram ao dispor na internet, e começamos a fazer um guião com aquelas perguntas, porque o problema delas era saber o que perguntar. E agora perguntamos o quê? Está bem, então fizemos um guiãozinho com aquelas perguntas. Agora, o facto de termos o apoio, se calhar, de mais colegas, sei lá, que conseguíssemos utilizar melhor em termos de tempo, espaço, naquela altura. Fazer entrevistas implica experiência de vida. Exato. Os alunos têm pouca experiência de vida. Mas, por outro lado, a entrevista dá-lhes alguma experiência de vida. Mas é que há aqui uma barreira a ultrapassar isso. Exato. Eu também notei porque houve alunos que fizeram várias entrevistas e as últimas eles já tinham uma vontade muito maior que a primeira entrevista que eles fizeram, aquilo era um nervosismo total. Isso notou-se. E depois esta parte final de recolha das entrevistas, recolha das transcrições, a catalogação, de facto requer, da parte dos professores, neste caso do João e minha, alguma disponibilidade para receber esse material, para fazer toda essa catalogação, e mesmo o envio desse material para a internet também requer algum tempo por parte dos professores. De facto, só estávamos nós os dois, e nós, além nós temos muitas outras tarefas aqui na escola e temos o tempo muito ocupado. Da parte final nós não demos mais tempo porque não foi mesmo possível. De facto, nós precisaríamos ter, se calhar, uma equipa maior a colaborar para distribuir tarefas. Pronto, mas o João teve mais empenhado até do que eu nessa parte da reposição e do envio dos materiais para a internet. Pronto, e eu preocupei-me de facto em ter as entrevistas, eu preocupei-me em ter as entrevistas feitas e as transcrições feitas, e depois o João fazia o resto da parte da logística, do envio, no fundo a ponte também com o grupo. No futuro, que eu estava a dizer o que é que mudava se fosse hoje, se calhar tinha pedido à coordenação daqui do grupo, do projeto, que implicasse mais o Conselho Pedagógico, que visse aprovado no Conselho Pedagógico, se calhar, o projeto, que visse o projeto implicado no plano de atividades, que fosse mais difundido, porque ainda agora eu estava numa aula do 12º ano e disse aos alunos: vou sair 5 minutos mais cedo porque estamos numa situação de encerramento de um projeto que é mesmo tua
2 que funcionou na escola e eles não sabiam, não é? Pronto, eu acho que houve pouca divulgação, mas no futuro correrá melhor. Muito bem. Podemos gravar na mesma. Eu só perguntar agora, até sobre a parte final, vocês acham que haverá receptividade de fazermos uma sessão com os materiais, uma seleção de materiais, a mostrar aos alunos aqui e a fazer uma sessão aberta aqui na escola ou no município ou em qualquer coisa desse género? Como é que vocês veem isso? Eu acho que faz sempre algum sentido o facto de mostrar isso aos alunos, porque eles também, no final, também gostam de ver e gostam de estar presentes naquilo que fizeram. Pronto, isto nada que uma pessoa faz um trabalho, até pode esquecer, mas o facto de depois ser apresentado, a pessoa vai-se recordar e eles ficam com um certo orgulho daquilo que fizeram. Isso faz sentido. Agora, como fazer isso, de maneira a captar, isso depois também é uma coisa que podemos estudar. Aliás, a Daniela perguntou, nós depois vamos ver isto. Exato. Eles gostam. Custa-lhes entrar, mas depois começar a ver assim alguns resultados e eles começarem a ficar assim. Eu acho que de facto é preciso fazer um balanço do resultado uma análise até às próprias entrevistas, sinceramente, que é o que estão a fazer, mesmo ao conteúdo das entrevistas. Depois de fazer um balanço e uma análise a esse conteúdo, valerá a pena fazer um seminário, enfim, uma sessão. Porventura, não necessariamente uma apresentação, uma projeção nua e crua das entrevistas, nem na apresentação da totalidade de uma entrevista sequer, provavelmente algum trecho de filmes e momentos de cada... Procura-se envolver o mais possível. Momentos de cada entrevista, 10, 20 segundos, 30 segundos de cada entrevista, de cada uma delas, até uma... Devemos fazer isso. Sim, mas... Na escola, para mostrar aos alunos. Mas tem que ser um trabalho muito bem preparado para que haja uma receptividade por parte dos alunos, talvez um painel inicial com uma contextualização, uma caracterização do projeto e depois alguma projeção multimédia, mas com alguma... Nós vamos ter um livro que está a ser preparado, já está a ser preparado, é o Tília que está a coordenar, um livro sobre as entrevistas do projeto. Sim. E junto com o livro estamos a fazer um conjunto de filmes por temas do género daquele que nós mostramos. Aquilo que nós mostramos era o protótipo. Exato. Mas sobre 4 temas mais um que são todos os outros temas. E são filmes que vão ter 10 minutos, tipicamente cada um, filmes maiores, outros mais pequenos, e portanto se destinam a ilustrar o livro. E portanto, tendo isso, nós poderíamos realmente fazer depois umas sessões, provavelmente por município, por escola, para, enfim, até prestar contas aos alunos. Sim. Nós, para a sessão até de hoje das entrevistas com o aluno e com o entrevistado, nós tínhamos falado, João, temos a falar sobre isso, que aluno, o critério de escolher o aluno, e de facto um grupo forte que participou ano passado foram alunos de... Agora falhou-me. Alunos do 12º ano que já não estão na escola. Pois. Pronto, e isso é um aspecto que temos de ter em conta. Vamos pensar nisso. Agora fiquei... Mas talvez seria melhor, não seria melhor no auditório. O auditório ou aqui dos Salesianos ou o auditório municipal. Exato. Onde haveria, atenção, não sei se vai aparecer assistente ou público, não é? Mas pelo menos jogaríamos com o espaço. Porque o auditório aqui é pequeno. Sim. Depende quem é o público-alvo e quem é a escola. O público-alvo, em princípio, era a escola. Exato. Mas não só. Portanto, enfim, também estamos a tentar perceber qual é o modelo que seria interessante para isso.
porque a ideia também é sentir que os alunos vejam o resultado que valeu a pena. Ou seja, que tenham algum... Para projetos futuros, não é? Até para projetos futuros. Ok. Tá. Muito bem. Nós desmontar a loja. Aí, para que os alunos possam estar os 12º ano, tinha que ser numa altura... Tem que ser na semana, tem que ser na semana da escola. Exato. Que eles já não estavam. Pensei que já. Não, está bem. Ok, podemos começar aqui, tá? Vamos começar com quem? Mas convém saber mais ou menos o teu das questões antes de... Basicamente já fiz. Eu vou dando as dicas, tá? Ok. João Bento, você é professor aqui do curso de multimédia? Sim, professor do grupo de informática. Grupo de informática, curso de multimédia. E, portanto, os seus alunos foram alguns dos alunos que estiveram envolvidos. Conta-nos a sua visão e a sua experiência disto. Enfim, como é que avalia a experiência? E como é que acha que os alunos a viveram? Bom, é assim, portanto, foi-nos posto então o projeto. No início, quando começamos a ter as aulas, eu comecei então por falar com os alunos que iríamos estar nesse projeto e saber qual é que era a opinião deles e qual é que era o espírito de termos participativos da parte dele. Pronto, houve alunos que prontificaram-se logo em participar, houve outros que tiveram um nervosismo um bocadinho maior em participar e estavam na expectativa do que é que iria acontecer. Depois, quando nós começamos mesmo a realizar as tarefas, inclusive também tivemos aqui uma sessão de esclarecimento sobre isso que até foi dada pelo professor Eduardo Beira, portanto, colocou-os mais ou menos dentro do assunto, eles sabiam mais ou menos o que é que iriam então fazer, e então foi aí que passamos para o trabalho. Eles, a princípio, foi-lhes pedido que fizessem entrevistas no âmbito da família dele, ou de algum conhecido, correu, algumas apareceram, mas depois tivemos uma parte em que a coisa ficou um bocadinho parada e houve então a ideia de arranjar então pessoas que viveram esses tempos e para serem entrevistados. Ocorreu a ideia então de se ir a um lar de idosos e ver se era possível então executar essas filmagens e esse levantamento das memórias. Portanto, fizemos isso, fizeram-se algumas memórias, portanto, foram algumas interessantes, com bastante tempo de gravação, mas pronto, foi isso mais ou menos que nós fizemos. Quanto às transcrições, isso é que a coisa ficou assim um bocadinho parada, porque estávamos também já no fim do ano e depois no fim do ano houve aquela parte das avaliações, portanto tornou-se assim um bocadinho mais complicado e houve algumas transcrições que ficaram por fazer. Agora, relativamente à experiência, pronto, a experiência é boa e eles tiveram... Já passar isto. Isto faz parte, estamos numa escola. Sim, só propõe muito ou não? Só? Bem, porque está a captar esse micro, também. Exato. Okay, continuamos. Agora acho que podemos continuar. Vá. Sim. Eu estou-me a largar, se calhar estou a falar. Não, está bem, está bem. Força. Não, eu gostava. Vai, força, vá. Eu só estava. Só queria falar também sobre o assunto relativamente ao tempo que eles tinham para realizar os trabalhos. Portanto, isto é interessante, o projeto foi muito bom. Eles também puderam, digamos assim, na prática, ver o que é fazer uma entrevista, o que é captar a imagem, o que é seguir um guião da entrevista. Portanto, e como eles são do curso de multimédia, acho que foi bastante positivo. Agora, isto mete-se tudo também dentro de um trabalho de escola, em que são dadas matérias, em que eles têm que ser avaliados, depois em matérias que não são bem aquelas em que estávamos exercendo trabalho no projeto. Portanto, e isso muitas vezes cria ali umas pausas bastante grandes. Depois, quando cria pausas, sei lá, seja às vezes um bocadinho de desmotivação, desinteresse. Portanto, isso foi uma das causas que se calhar não fizemos tantas, podíamos ter feito mais. Depois o tempo também começa a escassear
depois vem o segundo período às avaliações, depois há o problema dos modos por fazer, os jogadores também querem saber o que é que têm que fazer e pronto, acaba a haver assim. A questão que eu ia apresentar era quais foram as maiores dificuldades que sentiram, mas já ouvi problemas de transcrição. Exato. Pronto, a transcrição porquê? Porque já estava no final do ano e quando estava no final do ano aquilo já é um bocado complicado estar a pedir quando eles têm que apresentar os trabalhos e depois já não há tempo, depois também começam a ver as férias, agora temos mais para as férias, não pode ser. Ok, estamos para o Orlando? Muito bem, com certeza. Para o princípio, com certeza. Orlando... Muito bem. Orlando é professor do... Sou professor do grupo 550 de Informática e no ano letivo anterior eu estava a lecionar aplicações informáticas, 12º ano, e também um curso profissional de gestão e programação de sistemas informáticos, equivalente ao 10º ano. No fundo tinha o ano passado 3 turmas com as quais podia participar no projeto, mas o projeto foi apresentado ao Regulamento de Escolas de Mirandela há 2 anos, eu na altura até estava em funções na gestão e pareceu-me desde logo um projeto muito interessante, onde nós queríamos que fosse um projeto feito e trabalhos executados pelos alunos com a supervisão dos professores e não trabalhos feitos por professores, que era isso que se pretendia, envolver a comunidade educativa, envolver os alunos. No meu caso, propus essa tarefa às turmas que tinha. A turma 12º B foi a turma que se envolveu, que era uma turma de ciências, aceitou o desafio. Propus também o mesmo desafio à turma de humanidades, de 12º ano de aplicações informáticas, que categoricamente rejeitaram essa proposta e foram logo frontais. Eles assistiram a uma apresentação feita pelo Dr. Eduardo Beira no auditório, também estava presente o Dr. Albano e a Dra. Leonor. De facto, os alunos gostaram muito dessa sessão e a sessão foi muito esclarecedora, mas eles entenderam não participar. Conclusão, eu tinha 28... Vamos explicar um pouco melhor porque é que eles não participaram. Pronto, muito bem. Eu acho que a motivação teve a ver com questões, porventura, de caráter mais tecnológico, são alunos de humanidades e estavam a associar mais, talvez, usar as tecnologias, e enquanto que os outros alunos talvez se sentissem mais confortáveis com o uso das tecnologias de informação. Provavelmente terá sido isso. Conclusão, a turma que aceitou o desafio, fizemos 28 entrevistas, cada aluno contactou o seu entrevistado, tivemos 2 ou 3 alunos que não conseguiram arranjar nenhum entrevistado, e eu próprio fiz a ponte e contactei as 3 pessoas que vieram aqui à escola e fizeram aqui a entrevista na escola. Fizemos a entrevista na biblioteca e usamos o material da escola. Por sinal, um deles até um ex-ferroviário aposentado, um colega nosso, professor também aposentado, mas que vivia no bairro Operário, filho de um ferroviário, e todos os alunos conseguiram então realizar a entrevista. Houve ao longo do processo alguns constrangimentos de ordem técnica, houve alunos que tiveram que repetir a entrevista essencialmente por questões ligadas com o som, houve alunos que fizeram até o percurso e fizeram a entrevista ao longo no metro, foram com o entrevistado, fizeram o percurso no metro para fazer a entrevista, quiseram ficar com esse fundo. As transcrições também foram feitas e alguns alunos enviaram por meio da transcrição já depois do fim do ano letivo. Pronto, a turma comprometeu-se a fazer os trabalhos e cumpriu, na minha opinião, também porque nós acordamos incluir esse parâmetro na avaliação final
da disciplina que se incluía, por coincidência, nas aplicações informáticas, a última unidade é edição de vídeo, por isso veio mesmo a calhar. Pronto, daí não sei se a justificação que eu dei, eu próprio retive da não participação da turma de Humanidades, acho que foi a correta da questão tecnológica. Em relação ao agrupamento, de facto eu tenho pena que não tenham participado mais turmas e que se tenha cingido ao grupo de informática. Não sei se nós todos não conseguimos passar bem a mensagem de que os que não seria por questões de ordem técnica que estas entrevistas não se iriam fazer. O que é certo é que ficou aqui a ideia de que era uma tarefa mais ligada às informáticas por envolver as câmaras de filmar. E também tenho pena que, de facto, outros colegas, nomeadamente colegas de História, não tivessem dado o seu contributo, porque ainda nós fizemos o desafio, tanto ao grupo de História, grupo de Luciano Cordeiro, como aqui na escola secundária, porque mesmo História da Arte, enfim, teria sido um contributo muito bom. Não foi possível, mas acho que o balanço Sobre a reação dos alunos. É positivo. Sobre a reação dos alunos, a maneira como eles reagiram, o que é que digamos, o impacto disto sobre os alunos? Eu até gostei bastante de observar esse aspecto, porque alguns dos alunos entrevistaram familiares, avós, e vi que eles falavam do tema com algum afeto, sendo a maioria dos alunos de Mirandela e daqui das localidades limítrofes, agarraram no assunto. Acho que nós estamos habituados que motivar os nossos alunos para este tipo de assuntos que eles podem considerar seca, não foi de forma alguma visto como um tema seca, pelo contrário, eu vi que os alunos se envolveram bastante e gostaram. E eles gostavam e aprendiam algumas histórias com eles, foi positivo. Eles até depois vieram dizer que afinal era isto que se passava, naquela altura que houve algumas situações engraçadas. Houve um caso de uma aluna ou outra que fizeram as filmagens e nomeadamente aquelas que foram feitas aqui na escola, e nós demos alguma ajuda, em que elas ficaram parcialmente na entrevista, pediram para depois a ver se podíamos cortar, que não se queriam ver na entrevista. Havia assim umas questões a esse nível, mas de resto foi muito agradável, foi muito positivo. Se fosse hoje, faríamos da mesma forma. Se fosse hoje, o que é que mudávamos? Pois, se fosse hoje, talvez a questão da preparação da entrevista, nós demos um guião com algumas perguntas tipo. Se calhar teríamos afinado algum tipo de questões a colocar nesse guião. Mas lá está, e é que tu acabaste de dizer há bocado, o facto dos outros colegas não participarem, porque isto de construir um guião também não é fácil. Primeiro é preciso ter algum conhecimento também histórico. E, portanto, o guião até fingiu algumas questões, não tive. Sim. Pronto, daquilo que nós tínhamos falado, até nos próprios seminários. E começamos a fazer, inclusive aquele guião que vocês também colocaram ao dispor na internet, e começamos a fazer um guião com aquelas perguntas, porque o problema deles era saber o que perguntar. E agora perguntamos o quê? Então, fizemos um guiãozinho com aquelas perguntas. Agora, o facto de termos o apoio, se calhar, de mais colegas, sei lá, que conseguíssemos utilizar melhor em termos de tempo, espaço, naquela altura. Fazer entrevistas implica experiência de vida. Exato. Os alunos têm pouca experiência de vida. Mas, por outro lado, a entrevista dá-lhes alguma experiência de vida. Mas é que há aqui uma barreira a ultrapassar isso. Exato. Eu também notei porque houve alunos que fizeram várias entrevistas e as últimas eles já tinham uma vontade muito maior, porque a primeira entrevista que eles fizeram aquilo era um nervosismo total. Isso notou-se. E depois esta parte final de recolha das entrevistas, recolha das transcrições, a catalogação, de facto
requer da parte dos professores, neste caso do João e minha, alguma disponibilidade para receber esse material, para fazer toda essa catalogação, e mesmo o envio desse material para a internet também requer algum tempo por parte dos professores. De facto, só estávamos nós os dois, e nós, além nós temos muitas outras tarefas aqui na escola e temos o tempo muito ocupado. Da parte final nós não demos mais tempo porque não foi mesmo possível. De facto, nós precisaríamos ter se calhar uma equipa maior a colaborar para distribuir tarefas, pronto, mas o João teve mais empenhado até do que eu nessa parte da reposição e do envio dos materiais para a internet. Pronto, e eu preocupei-me de facto em ter as entrevistas, eu preocupei-me em ter as entrevistas feitas e as transcrições feitas, e depois o João fazia o resto da parte da logística, do envio, no fundo a ponte também com o grupo. No futuro, que eu estava a dizer o que é que mudava, se fosse hoje, se calhar tinha pedido à coordenação daqui do grupo, do projeto, que implicasse mais o Conselho Pedagógico, que visse aprovado no Conselho Pedagógico se calhar o projeto, que visse o projeto implicado no plano de atividades, que fosse mais difundido, porque ainda agora eu estava numa aula do 12º ano e disse aos alunos: vou sair 5 minutos mais cedo porque estamos numa situação de encerramento de um projeto que a MEM tua 2 que funcionou na escola, e eles não sabiam, não é? Pronto, eu acho que houve pouca divulgação, mas no futuro correrá melhor. Muito bem. Só para poder melhorar mesmo. Eu só perguntar agora, até sobre a parte final, vocês acham que haverá receptividade de fazermos uma sessão com os materiais, uma seleção de materiais, a mostrar aos alunos aqui e a fazer uma sessão aberta aqui na escola ou no município ou em qualquer coisa desse género? Como é que vocês veem isso? Eu acho que faz sempre algum sentido o facto de mostrar isso aos alunos, porque eles também, no final, também gostam de ver e gostam de estar presentes naquilo que fizeram. Pronto, isto nada que uma pessoa faz um trabalho, até pode esquecer, mas o facto de depois ser apresentado, a pessoa vai-se recordar e eles ficam com um certo orgulho daquilo que fizeram. Isso faz sentido. Agora, como fazer isso, de maneira a captar, isso depois também é uma coisa que podemos estudar. Aliás, a Daniela perguntou, nós depois vamos ver isto. Exato. Eles gostam. Custa-lhes entrar, mas depois começar a ver assim alguns resultados e eles começarem a ficar assim. Eu acho que de facto é preciso fazer um balanço do resultado uma análise até às próprias entrevistas, sinceramente, que é o que estão a fazer, mesmo ao conteúdo das entrevistas. Depois de fazer um balanço e uma análise a esse conteúdo, valerá a pena fazer um seminário, enfim, uma sessão. Porventura, não necessariamente uma apresentação, uma projeção nua e crua das entrevistas, nem na apresentação da totalidade de uma entrevista sequer, provavelmente algum trecho de filmes e momentos de cada... Procura-se envolver o mais possível. Momentos de cada entrevista, 10, 20 segundos, 30 segundos de cada entrevista, de cada uma delas, até uma... Devemos fazer isso. Sim, mas... na escola, para mostrar aos alunos. Mas tem que ser um trabalho muito bem preparado para que haja uma receptividade por parte dos alunos, talvez um painel inicial com uma contextualização, uma caracterização do projeto e depois alguma projeção multimédia, mas com alguma... Nós vamos ter um livro que está a ser preparado, já está a ser preparado, é o Tília que está a coordenar, um livro sobre as entrevistas do projeto. Sim. E junto com o livro estamos a fazer um conjunto de filmes por temas do género daquele que nós mostramos. Aquilo que nós mostramos era o protótipo. Exato. Mas sobre 4 temas mais um que são todos os outros temas.
E só filmes que vão ter 10 minutos, tipicamente cada um, filmes maiores, outros mais pequenos, e portanto, se destinam a ilustrar o livro. E portanto, tendo isso, nós poderíamos realmente fazer depois umas sessões, provavelmente por município, por escola, para, enfim, até prestar contas aos alunos. Sim. Nós, para a sessão até de hoje das entrevistas com o aluno e com o entrevistado, nós tínhamos falado, João, temos a falar sobre isso, que aluno, o critério de escolher o aluno, e de facto um grupo forte que participou ano passado foram alunos de, agora falhou-me, alunos do 12º ano que já não estão na escola. Pronto, e isso é um aspecto que temos de ter em conta. Vamos pensar nisso. Agora fiquei... Mas talvez seria melhor, não seria melhor no auditório. O auditório ou aqui dos Salesianos ou o auditório municipal. Exato. Onde haveria, atenção, não sei se vai aparecer diferente ou público, não é? Mas pelo menos jogaríamos com o espaço. Porque o auditório aqui é pequeno. Sim. Depende quem é o público-alvo e quem é a escola. O público-alvo, em princípio, era a escola. Exato. Mas não só. Portanto, enfim, também estamos a tentar perceber qual é o modelo que seria interessante para isso. Porque a ideia também é sentir que os alunos vejam o resultado que valeu a pena. Ou seja, que tenham algum... para projetos futuros, não é? Até para projetos futuros. Ok. Tá. Muito bem. Nós desmontar a loja. Aí, para que os alunos possam estar os 12º ano, tinha que ser numa altura... Tem que ser na semana, tem que ser na semana da escola. Exato. Que eles